Olá, bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Pablo Vilaço, eu sou crítico de cinema, fundador do site Cinema em Cena, e quem acompanha o canal no YouTube ou as minhas redes sociais está vendo que eu estou fazendo uma série de entrevistas com o elenco e a equipe do Cangaço Novo, que é uma série que eu assisti recentemente, foi lançada recentemente no Prime, absolutamente encantado, e resolvi fazer uma série de entrevistas, conversar com todo mundo que eu conseguisse conversar relacionado à realização da série, porque eu acho que é uma oportunidade, não só para eu poder pessoalmente ter a satisfação de conversar com os responsáveis pela série, mas que eu acho que também é uma oportunidade para quem assistir as entrevistas entender um pouco mais do processo criativo de cada área e a responsabilidade nesse resultado final maravilhoso que é o Cangaço Novo. E hoje, né, eu já conversei com a Ali Muritiba, um dos diretores, conversei com a Alice Carvalho, Alan Souza Lima e a Tainá Duarte, do elenco, né, os irmãos Vaqueiro, e hoje eu vou conversar com o diretor de fotografia da série, Azul Serra, e com o diretor de arte, Thales Junqueira. Azul, Thales, bem-vindos, obrigado por conversarem, aceitarem esse papo comigo. Muito obrigado. Vai ser um prazer. Bom, primeiro, foi um processo, foi um processo muito longo. O Alan, acho que foi o Alan que me disse que vocês começaram a filmar. Isso falando nem de pré-produção, falando das filmagens em si, em outubro de 2021 e terminaram em abril de 2022. Quer dizer, um processo de filmagem muito longo. E a série teve dois diretores, o Ali Muritiba e o Fábio Mendonça, mas só um diretor de fotografia e um diretor de arte. Primeiro, Azul, falando com você especificamente, os dois diretores, não estou chamando de preguiçosos de forma nenhuma, mas eles pelo menos tiveram 4 episódios para cada um. Você trabalhou em todos os episódios, né? Foi. Primeiro queria agradecer aqui você, Pablo, dizer que é um prazer falar sobre a série. É muito raro, na verdade, a gente conseguir aprofundar a discussão e um pouco sobre o processo das nossas produções audiovisuais na fotografia e na direção de arte, os dois juntos, então, é mais raro ainda. Então, parabéns pela iniciativa. Fico muito feliz de poder falar. Fora que, para a gente falar do Cangaço, nesse momento é um acalanto no coração, porque a gente está muito feliz com o resultado todo que está acontecendo, que as pessoas estão sentindo uma profundidade, né, uma relação muito viva com o sertão e com a cultura nordestina, sertaneja, e eu acho que a gente vivenciou isso de uma forma muito intensa lá, durante no meu caso, foram 9 meses, aproximadamente 9 meses que eu passei ao todo, né, no sertão. Mas sim, você tem toda a razão, foram, acho que, se eu não me engano, 104 diárias, e eu fiz todas elas, e operei câmera em todas, porque é uma série que é praticamente inteira câmera na mão, então exigiu assim, na verdade, uma energia física, assim, muito intensa, com um sol muito proeminente e muito duro. Mas eu acho que em algum lugar, porque é muito raro você ter uma produção, um desenho de produção, né? Não falando especificamente de um departamento, mas um desenho de produção que comporte ter um fotógrafo só numa série tão longa. Primeiro, por esse tipo de razão, né? De ser muito extensa, fora de casa, e fisicamente, mentalmente, criativamente é muito puxado, mas também por causa disso, da direção, né? Muitas vezes um diretor tá preparando enquanto o outro está filmando, então você tem dois fotógrafos normalmente, então um vai se revezando com o outro assim até o final. E dessa vez a gente topou fazer com, né, um fotógrafo só todos os episódios. E eu acho que foi um grande acerto, apesar de ter sido muito intenso, foi um grande acerto porque
inevitavelmente você consegue ter uma unidade muito completa do começo ao fim. Acontece muitas vezes quando você divide a fotografia, de ter uma certa diferença, uma disparidade um pouco de cada fotógrafo, uma maneira de trabalhar, e quando você tem um todo, você consegue ver o trabalho desenhado do começo ao fim, seja ele bom ou ruim, enfim, existe uma consistência no trabalho. Mas na prática, como funciona? Porque é justamente isso, assim, quando você está falando da preparação dos episódios, em que você tem um episódio sendo preparado, aqui é como vocês filmaram em bloco, né? Quer dizer, que é um modelo relativamente recente, digamos assim, de produção, que não é filmar episódio por episódio, mas filmar a temporada inteira, tem as suas vantagens, que é você poder planejar a temporada toda, e eu quero também falar com o Thales sobre isso, planejar a temporada inteira, sem preocupar episódio por episódio, mas ao mesmo tempo é um problema, você tem que planejar a temporada inteira. Então, ao mesmo tempo que traz a vantagem de você poder filmar, organizar, por exemplo, filmar, eu até estava conversando com a Alan, com a Alice e a Tainá, filmar um dia uma cena do episódio 1 e no dia seguinte uma cena do episódio 7, 8. Então, de um ponto de vista de produção, ajuda, porque você não precisa ficar retornando as locações, etc. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter tudo em mente, tudo planejado desde o início, né? Como é que, especificamente falando no seu caso, em que você tinha 2 diretores planejando, dirigindo episódios diferentes, como é que houve essa, como é que foi conciliar esse processo inteiro? Justamente, né, quando eu falo um desenho de produção, entra um pouco nessa estratégia, né? A estratégia é muito importante e a produção, ela tem que, o desenho de produção, ele tem que comportar todas essas demandas. Então, uma coisa muito rara de acontecer aqui no Brasil é você ter uma pré-produção longa, uma pré-produção que de fato coloque todos os estágios necessários, tanto eles, né, de visitas de locação, quanto estágios criativos, quanto decupagens, quanto conversas com a arte, conversas com o figurino, com maquiagem, testes de câmera. São vários estágios que normalmente são muito pouco valorizados ou um pouco atropelados, né, nas nossas produções. E dessa vez, quando a gente topou fazer, uma das condições, não minhas, mas condições dos próprios diretores, da própria produção, é que a gente pensasse numa pré-produção aonde, de fato, a gente iria preparar tudo. Então, se você considerar 8 episódios, são quase 4 longas-metragens, né? Então, você preparar 4 longas em termos de locação, em termos de desenho de cena, de decupagem, você tem uma preparação enorme, e aí na hora que o barco sai, né, ele vai para o mar, aí a coisa começa a andar numa certa velocidade, pegar ritmo, e uma hora que pega ritmo também, aí as coisas ficam um pouco mais fáceis, mesmo na hora de decupar uma cena que faltou, ou uma mudança que a gente filma uma cena que deu ideia para mudar a maneira de encarar uma outra cena lá na frente, tudo isso vai se amalgamando um pouco numa química da magia do cinema mesmo. Então, isso é um pouco da natureza nossa. Eu acho que a gente está um pouco acostumado a ter essa flexibilidade de mudar as coisas, mas a gente só vai conseguir realmente mudar dentro da nossa consistência, que a gente estava comentando agora atrás, se todo mundo estiver no mesmo barco, sabe? Todo mundo estiver com as mesmas ideias, porque aí a mudança é muito rápida. Ou uma locação que caiu, ou uma locação que pode melhorar, ou uma cena reescrita. O duro mesmo, sabe qual é disso tudo? É você estar filmando com o diretor, aí às vezes, raramente aconteceu, mas às vezes aconteceu à tarde era um outro diretor. Então eu começava de manhã, à tarde, aí o outro diretor chega com a energia lá em cima, querendo fazer tudo que ele pode, e a equipe já está né, já está com outra energia. Então essa mudança é um pouco
sempre é um pouco mais delicada, mas os dois foram ótimos e eles também percebem isso. Então, é um pouco um jogo do coletivo, né? De fazer dar certo. E, Thales, justamente também falando do processo longo de pré-produção, primeiro, antes de eu fazer a pergunta propriamente dita, você tem uma ideia, assim, grosseiramente falando, de porcentagem, quanto, ou se chegou a filmar alguma coisa em estúdio e quanto foi em locação? Ou foi tudo em locação? Olha, Mas, a maior parte da série foi realmente feita em locações pré-existentes, com níveis que variavam muito, assim, de intervenção, né, em cada locação. Algumas mais prontas, outras que a gente transformava radicalmente e tal. Em estúdio mesmo, a gente não filmou nada, mas a gente construiu algumas coisas do zero. Principalmente ali no Terreno Vaqueiros, a gente teve bastante construção, assim, a igreja foi inteiramente construída, todo aquele arraial que cresce, né, no decorrer da série, a gente também construiu inteiramente, só ali eram cerca de 30 casinhas, mais ou menos. Os bancos, eles foram todos feitos para a série, eu acho que a gente chegou a fazer 5 ou 6 bancos, se não me engano. Mas estúdio mesmo, a gente não fez nada. Existia em alguma altura do projeto a ideia de fazer uma parte de um dos bancos no estúdio em São Paulo e a gente logo abandonou essa ideia. Inclusive aconteceu uma coisa curiosa que o hospital que o Raul, pai do Raul não, é o Ernesto, pai do sim. Bal, ele fica internado, a gente filmou lá. Eu acho que a gente estava tendo dificuldade de ir embora. Gostando de estar ali. Então a gente tem um hospital aqui, vamos para São Paulo para ficar menos tempo e tal. Então a gente fez essa mudança. Assim. Já existia uma pesquisa de locação, né, procurando opções de hospitais em São Paulo, mas a gente acabou filmando lá no sertão. Não, mas é isso. Assim, acho que... Não, porque na verdade o que eu queria. No processo de pré-produção longo, vocês tiveram, né? Vocês trabalhando em locação, quer dizer, mesmo que não exista a construção do cenário dentro do estúdio, você tem que construir de todo modo o cenário, como você falou, a igreja, o arraial, e eu quero falar com detalhes sobre elas, porque é um trabalho maravilhoso. E os bancos. Mas, ao mesmo tempo, o que eu, na verdade, estava pensando sobre esse longo tempo lá, até que ponto a quantidade que foi de pré-produção ou vocês iam preparando à medida em que a produção ia caminhando. Eu sei que, por exemplo, no caso do Arraial, né, daquele acampamento que vai culminar no Arraial, vocês foram acrescentando né, de acordo com a maneira como na própria história ele ia crescendo. Mas foi um processo em que você também ficou todos os meses lá, não teve a pré-produção não facilitou nesse sentido de estar preparado, você estava lá o tempo inteiro. Não, a pré-produção facilitou sim, eu tive uma pré bastante extensa. Eu acredito assim que a gente tem iniciado as filmagens com cerca de 75, 80% da série projetada, desenhada, muito bem definida, aprovada pela direção e tal. É claro que a realização, né, dos projetos, eles foram se dando no decorrer da série, inclusive porque a gente não filmou tudo na mesma região. Né? A gente filmou em Cabaceiras, a gente filmou no sertão do Seridó, a gente filmou no sertão do Rio Grande do Norte, ali quase divisa com a Paraíba. Então, a gente tinha muitos deslocamentos também no decorrer da série, e isso impedia que a gente tivesse tudo pronto ao mesmo tempo, e também não era, né, necessário fazer dessa forma. Mas o processo, assim, o Cangaço foi a minha primeira série. Eu tive durante muito tempo uma certa resistência a fazer série. Eu também consumi pouca série, isso mudou. Eu comecei a ver série e gostar muito de série. Eu acho que isso também ajudou a eu embarcar nessa, assim. E foi, sem dúvidas, um projeto, enfim, mais desafiador em termos de complexidade, de dimensão, que eu já fiz, mas, ao mesmo tempo, foi um processo muito tranquilo. Foi um processo muito tranquilo. Eu acho que a gente tinha um aparato, uma estrutura para conseguir fazer aquele projeto sem que ninguém enlouquecesse, sem que fosse algo massacrante, assim. Eu tinha uma equipe muito ponta firme,
que fez com que durante as filmagens eu conseguisse muitas vezes estar no set, acompanhar as filmagens. Eu também acompanhava muitas frentes, então sempre tinha, né, a minha equipe de set lá tocando tudo, mas eu gostava de pelo menos abrir o set, acompanhar um pouco, e aí eu já ia para um outro lugar para ver a montagem de um outro cenário e tal. Mas foi um processo tranquilo, e eu acho que a gente começou com a cabeça muito acertada, assim. A gente começou o processo acho que com um conceito, um entendimento do que a gente queria fazer, né, em termos de imagem, de dramaturgia, muito coeso. Então, não teve assim grandes dificuldades não nesse processo. É claro que quando a gente fala da fotografia e da direção de arte, eu acho que as pessoas, de modo geral, talvez não tenham noção de como um influencia o outro, como é importante haver uma comunicação uma sintonia muito fina entre departamentos durante a pré-produção e durante a produção. Eu queria que os dois pudessem falar um pouquinho sobre essa relação na visualização, na concepção da lógica visual da série, a maneira como um influenciou o outro, e se houve, quer dizer, obviamente houve, mas durante o processo de pesquisa, tanto você, Azul, quanto o Thales, até que ponto vocês buscaram referências que vêm não só do próprio western, que eu acho que tem muito, o Cangaço Novo bebe muito de algumas tropos do western, mas da própria cinematografia nacional no que diz respeito à maneira como se retrata o sertão e o cangaço. Então, essas duas, né, essa pergunta, essa referência para vocês dois, e como houve essa sintonia, como é o trabalho da sintonia entre as duas áreas. Quer falar, Thales, primeiro? Pode começar. Eu acho que você tem toda a razão, assim, a fotografia, a gente filma, né, coisas materiais, né, então, assim, a luz, na verdade, a fotografia só capta a luz que rebate em objetos, elementos, texturas, cores, então não adianta nada você ter uma lente, uma câmera, se o que você filma é algo sem graça ou que não tem a ver com a história. E a gente foi muito interessante a nossa troca, nosso encontro, porque realmente foi um encontro que me transformou, eu acho que para a vida, assim. Né, quando a gente começou a iniciar as nossas conversas, eu e o Thales, a maneira como o Thales enxerga, primeiro como um artista mesmo, que ele né, uma pessoa que tem uma visão muito linda assim, sobre o mundo e sobre a arte, como ele retrata a arte dele, como que ele se expressa, foi muito transformador. Uma das coisas principais que foram colocadas logo no início, assim, foi uma provocação sobre a estética mesmo, assim, qual era essa estética que a gente juntos ia retratar, que sertão era esse? Qual é esse sertão contemporâneo que a gente quer mostrar e como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente vai chegar lá? E porque muitas vezes, né, a nossa tendência, nossa inércia trazer aquele imaginário mais antigo, né, um imaginário da pobreza, da seca, do amarelado, do tingido, de cores terrosas, de referências imagéticas da década de 70, 80, de uma seca que o sertão já não é mais esse. Assim, de repente você chega lá e tem a cadeira de plástico da escola amarela junto com uma vitrine com um verde fosforescente, com um banner, com elementos que são chineses, junto com plástico, junto com neon, junto com... É uma mistureba total, e junto com a cabrinha, com o gibão, com a motoquinha antiga, assim, é uma mistureba. Então, eu acho que o convite a despertar o olhar foi a coisa mais preciosa, assim, que
que a gente teve nos nossos primeiros encontros, de olhar, não trazer um olhar de fora, um olhar que estava acostumado, de querer fazer uma estética western, né, seja ela americana, ou seja ela o próprio nordestern, né, coisas que já tinham sido feitas, da gente olhar para as visitas de locação, olhar para aquelas pessoas, olhar o que estava ao nosso redor e perceber que essa era a realidade. E que a gente não tinha que ir contra ela ou moldá-la à nossa maneira, mas sim integrar elementos que eu facilmente fugiria de uma parede, sei lá, vou dar um exemplo, uma parede da Pitu amarela choque com um cara, né, com um camarão vermelho escrito, um banner, e eu falaria, nossa, não vamos filmar nessa parede não, vamos olhar para essa parede que está mais descascadinha aqui, que está mais... E aí o Thales falava, não, mas isso aqui é maravilhoso, pelo amor de Deus, isso aqui é totalmente, você retrata essa parede gigante pintada à mão por alguém, isso aqui. Aí eu assim, né, verdade, claro que é maravilhoso, é muito mais interessante, inclusive, do que a parede raspadinha. Então, essa provocação, eu acredito que foi um encontro não só meu, mas eu acho que os diretores também sentiram muito essa presença, esse olhar do Thales, e as nossas conversas foram, que nem o Thales falou, rapidamente elas foram se unindo, se aquecendo nessa mesma direção. E o Sertão é uma riqueza imensa, uma diversidade muito maravilhosa, muito plural. Então, uma vez que a gente afinou esse olhar, eram só pérolas, assim, era só, o Thales mandava, a gente, nossa, é isso, vamos embora, e uma coisa foi puxando para outra. Então, acho que vou fazer essa parte da pergunta e depois a gente complementa. Pô, Azul, que massa, foi um encontro muito precioso mesmo, assim. Eu lembro que a gente, no começo, falava muito sobre cromofobia, cromofilia. Eu tinha um certo receio, né, eu nunca tinha trabalhado com Azul, nem com Fabinho, nem com Ali. Eu acho que a gente se entendeu muito rapidamente, naturalmente, assim, eu acho que todos entramos num entendimento criativo muito poderoso, mas quando eu li o roteiro, e quando eu comecei, né, a pensar na história, antes de iniciar minhas conversas com o Ali e o Fabinho, eu tinha um certo receio que, pela série C, né, uma série da Amazon Prime, um grande investimento, que poderia existir alguma intenção no sentido de fazer algo mais convencional em termos de imagem, assim. Eu tinha um certo medo, assim, de um sertão mítico que a série também aborda, ele fosse um tom dominante dessa história, dessa imagem, assim. E eu falava muito para eles e pro Azul, principalmente, a gente conversava muito sobre cor, assim, as nossas primeiras conversas, eu lembro que foram bastante sobre cor, eu mostrei exemplos e coisas no sertão, assim, e falei, não vamos ter medo da cor, sabe, vamos apostar nelas. Tem um livro que eu gosto muito chamado Cromofobia, que fala sobre a cromofobia no Ocidente, e é uma coisa que eu identifico muito, assim, nas grandes produções americanas e tal, um certo medo da cor mesmo. Eu acho que o Ocidente, desde aquele momento do moderno cinema europeu, dos anos 60, que tinha um uso da cor, assim, muito corajoso, ele se afastou um tanto da cor. Então tinha medo da série ser uma coisa meio ocre, meio, sabe, assim, terrosa, que não tivesse essa vibração de um sertão pop contemporâneo. Mas eu entendi muito logo que cheguei que o Ali e o Fabinho também almejavam esse sertão, que é o sertão que existe, né? Assim, eu acho que a gente entendeu muito rápido que a imagem da série ela seria mais poderosa e mais universal na medida em que ela desse conta da complexidade do que é o sertão. Os tempos eles se sobrepõem e eles coexistem. Às vezes você está num canto no sertão e você poderia estar em meados do século XIX. E aí você anda 20 minutos e você está num sertão com telas de LED,
com motos, você já não vê mais os jegues andando na rua como antigamente. Então, assim, existe uma sobreposição de tempos que é natural, né, como em qualquer lugar, né, a história ela vai se dando a partir dessas camadas de tempo que vão chegando e vão, né, sedimentando, né, estilos, características, né, arquitetônicas ou maneiras de viver o espaço. E é essa mistura, né, que o Azul falou. Assim, a gente sempre teve muito interesse nessa mistura. Acho que a gente acreditou radicalmente que a imagem da série seria imensamente mais rica, mais verdadeira e mais identificável na medida em que ela desse conta dos sertões todos. E vocês fazem um contraponto, inclusive, entre... Perdão, desculpe de interromper, Thales. Só comentar que vocês fazem um contraponto entre esse sertão tradicional em alguns momentos, em vários momentos, e, por exemplo, a lógica visual do bando em si, né? Até nos figurinos, etc. Você fala com relação às aberturas, né, dos episódios que são em preto e branco. Não, nem só. Eu tava pensando especificamente, por exemplo, eu acho que é no primeiro episódio, não é? Quando eles meio que invadem a casa daquele sertanejo, não é? No segundo. É no segundo. Pois é, ali é um contraponto brutal entre uma realidade e outra. No primeiro, na verdade. A primeira aparição do bando é quando eles estão entrando na fazenda para roubar as armas. É a primeira vez que a gente vê o Lino e o Jeremias. Mas acho que é da casa do Ribamar, não é? É, da casa do Ribamar, é isso. Da casa do Ribamar. Eu achei que era nesse momento, porque ali eles chegam de gibão. É verdade. É verdade, E a gente corta para o gibão. E eu acho que era uma maneira da gente quase dar uma pista falsa, rápida, de que imagem essa série teria, sabe? A princípio eu tive uma certa dificuldade de ver o bando de gibão, coisa que não retoma-se em nenhum outro momento da série, assim, mas ali naquele momento eu apostei que era uma boa ideia, assim, do Fabinho e do Ali. Mas você falou com relação ao bando, né, em si. Eu acho que na caracterização do bando existe dados que são muito contemporâneos, assim, a presença das tatuagens, né, o próprio figurino. A casa do Ribamar, por exemplo, é uma casa que, por fora, ela é uma casa do início do século, final do século XIX, uma casa de pau a pique muito simples, bastante isolada. E ela é mais um exemplo dessas locações que, à primeira vista, ela tá num tempo passado, assim. Mas aí, se você olhar melhor, se você entrar, aquela era uma locação vazia, né? Assim, uma casa já bem abandonada, que a gente trabalhou bastante nela. E quando você adentra naquela casa, você vê que existe um universo muito contemporâneo, né? Ali. Seja nos objetos, nas cores, nas texturas. Mas eu acho que essa complexidade era um norte, assim, era uma bússola para mim sempre. Quando a gente tem um sertão, porque ali, se você for entender a idade do Amaro e a idade do protagonista, a gente do Baldo, a gente estaria ali com o Amaro nos anos 90, no começo dos anos 90. E nesses teasers, eu acho que a série, talvez, ela alcance uma dimensão discretamente atemporal. Ela poderia estar nos anos 70, 80, eu digo em termos de imagem. E o preto e branco também é isso. Eu acho que também ajudava a trazer essa certa dimensão, assim, de um sertão mítico, sabe? Da origem de uma lenda, né? Eu via um pouco... Existia algo assim não de messiânico, mas tinha algo meio na figura do Amaro Vaqueiro de um quase um conselheirista, né, do Antônio Conselheiro, né, uma figura que formou a vida de muita gente, que era muito admirado, temido, e eu acho que as escolhas que a gente fez para esse passado da família Vaqueiro, que estão nas aberturas de todos os episódios, eu acho que eles têm um tom isso, assim, que passeia por algo que poderia ser, talvez, mais antigo do que os anos 90. E é interessante você falar isso, porque realmente, assim, agora que você falou que é nos anos 90, é que eu me dei conta, quer dizer,
racionalmente, que é nos anos 90. Porque você assistindo a série, obviamente você sabe, não, o Amaro não tá na década de 60, não tá na década de 20, 30. Mas racionalmente, pela maneira como a imagem é construída e também pelo preto e branco e até a figura do próprio Amaro, a caracterização que remete muito mais à figura de Lampião e dos cangaceiros tradicionais do que, né, ao bando novo, realmente cria essa impressão quase mítica. Falando dessas introduções, eu conversando com o Ali, ele falando um pouco sobre a lógica visual, de um ponto de vista estrutural, narrativo, obviamente, há uma importância grande de todo episódio ter essa introdução que ele vai nos revelando um pouco mais sobre a história do Amaro, que obviamente vai influenciar na história dos três irmãos. Mas há também uma diferenciação importante da lógica da câmera no contemporâneo e no passado. Não é isso, Azul? Em termos de movimentação e uma câmera estática. Totalmente. São opostos, né? A gente quis criar esse contraste justamente para estender um pouco essa provocação de um superrealismo, né, que seria o presente, uma câmera na mão que vibrasse na mesma energia dos vaqueiros, na mesma energia do bando, daquela família, da onde quer que a gente estivesse, que a gente fosse quase que um ponto de vista de mais um sertanejo, né? Era importante a gente que a câmera ela tivesse essa mesma sintonia que a gente estava conversando agora, né? A gente vem conversando, que é o realismo de hoje. Você acreditar que você pudesse estar lá hoje sem necessariamente colocar uma data específica, mas que você acreditasse que seria possível você tá ali respirando dentro de um banco, no meio de um assalto, junto no esconderijo daqueles caras, ou até mesmo dentro daquela igreja. Então era muito importante a gente trazer essa vibração, por isso a escolha de uma câmera na mão ágil e de uma certa forma sem marcações, sem desenho de luz, sem um rebuscamento da imagem, né? Eu lembro que teve um dia que nos ensaios, quando a gente estava fazendo ensaios com os atores, com a Fátima também, eu participei de algumas vivências, e aí eu veio assim muito forte que a câmera ela deveria ter um ângulo humano. Então, a câmera, ao invés de você, sabe, ir buscar ângulos inusitados, então, sei lá, se a pessoa ela vai deitar no banquinho esperando o ônibus do dia seguinte, não vai ter uma câmera que espera ele deitar, e aí a gente faz um plano super fechado, bonito, do cigarro acendendo, e aí a gente, sabe, faz um movimento de câmera saindo para fora, para ele ficando sozinho naquele lugar. A gente poderia ir para esse lugar um pouco mais tradicional, né, de decupagens e tal. E quando a gente percebeu que não, esse cara vai lá, senta e deita com a cabeça, e é isso. E a gente está quase que num registro, quase como se a gente fosse só uma testemunha de uma vida a mais, né? Ele é só mais um. A gente não dá uma super importância, uma valorização desnecessária. Eu acho que essa horizontalizada, a maneira como a gente filma um Baldo é a mesma maneira como a gente filma a Dinorá, é a mesma maneira que a gente filma o Bando. Dentro desse realismo, a única mudança que a gente tem é quando a gente vai para o universo político dos maleiros, que aí a gente foi para um caminho aonde as coisas eram mais estabelecidas. Ali você encontra planos que são de tripé, são planos mais abertos, que você vê a grama perfeita, verde, na casa deles, que você tem uma estabilização da situação, né? Estamos dominados, não tem uma... E aí, esse universo
criado, né, com essa energia, quando a gente pensou nos teasers, nos pretos e brancos, a gente pensou um pouco nesse lugar mítico, um lugar que ele soasse iconográfico, que ele tivesse um apelo estético, quase de um quadrinhos, né? Um cordel feito em quadrinhos, que você olhasse e aquilo te levasse para um atemporal, te levasse para um lugar onde você não saberia dizer o tempo, não saberia nem dizer muito espaço. Ele poderia ser rebuscado, ele poderia ser bem composto, iluminado, ele tinha que ter uma vida por si só, que ele, em poucas imagens, ele contaria muita coisa, que é um pouco, né, quadrinhos, um pouco esse era o nosso caminho. Então, essa separação, ela foi muito clara, e eu acho que foi muito rápida, né, Thales? Todo mundo entrou nessa e falou, vamos nesse caminho, tá ótimo. Sim. A gente viu referências, mas também não viu tantas referências. Esse foi um projeto que a gente teve referências, mas eu fiquei esses dias agora revisando um pouco as referências. É claro que discutimos várias, mas é um projeto que ele teve ele teve uma abertura para a gente entender o que seria a nossa série, mais do que a gente seguir os traços especificamente de um ou outro estilo. Sim. E é curioso, assim, você falar também sobre em relação a referências, porque, falando especificamente do Thales, há pouquíssimo tempo você foi corresponsável por criar uma cidade que se tornou icônica já pode falar isso, é recente, mas é icônica na história do cinema brasileiro, quando a gente fala de Bacurau. E aqui eu sinto muito que até a cidadezinha no qual boa parte da ação se passa, ela tem uma personalidade própria, e essa personalidade ela é refletida de maneiras diferentes nos outros lugares. E é interessante quando o Azul fala sobre a maneira de filmar o universo dos maleiros e dos vaqueiros, porque esse um dos objetivos que eu curto demais fazer essas conversas assim, porque na maior parte do tempo, eu falo até isso muito nos meus cursos, o espectador médio, e quando eu falo médio, eu estou falando aquele que assiste casualmente a filmes, né? Não é o cinéfilo que estuda e tal, não percebe que o sentimento que a gente tem em relação aos personagens e a dinâmica dos personagens não vem do roteiro simplesmente ou da atuação, ela vem desses códigos narrativos visuais do cenário e da fotografia, que eu particularmente acho fascinante o processo de decifrar, porque você aprecia tanto visceralmente quanto intelectualmente. Sim. E aí, Thales, falando dessa criação dessa cidadezinha e desse universo particular, eu queria que você falasse um pouquinho especificamente sobre o universo dos vaqueiros e a igreja, aquela igrejinha que fica, eu acho muito interessante isso, como uma igrejinha, quase como uma extensão da casa dos vaqueiros, né? Tão ligado aos vaqueiros que a igreja está no quintal. Que você falasse um pouquinho sobre a maneira como, de um ponto de vista de direção de arte, vocês procuraram acentuar essa relação da mítica e da posição do Amaro, e como é que se relacionou isso geograficamente com a casa. Só pedir uma licença que eu vou no banheiro enquanto essa resposta rola. Tá bom. Com licença. Olha, quando a gente estava procurando locação, eu imaginava que esse terreno dos vaqueiros ele tivesse um vale em que o arraial seria erguido. Eu imaginava essa casa não tão articulada ao arraial, eu imaginava ela um pouco mais alta. E eu acho que isso é por Canudos. Esse arraial é uma espécie de Canudos, né? Uma pequena contemporânea, assim. E a Canudos, ela cresceu, a Canudos conselheirista, né, no final e início do século XX, num vale, né, na alça de um rio, do Vaza Barris, e cercada de cadeias montanhosas, assim, uma paisagem muito forte e dramática. E era isso que a gente estava buscando.
E a gente foi, né, a gente encontrou aquela locação, o Tiaguinho Melo, que é produtor de locação excepcional, que fez um trabalho incrível no projeto, ele encontrou essa locação, de cara a gente ficou muito entusiasmado com ela, especialmente o Fabinho, porque ela tinha muitas formações rochosas, ela tinha algo de dramático, o local onde esse arraial, né, seria erguido, o único possível dentro daquele terreno em que a gente encontrou, ele não estava exatamente num vale, ele não estava afundado, assim, mas ela era uma situação topográfica, acidentada, forte, interessante, boa de filmar, né? Então, a gente tinha ali naquele terreno só a casa, uma casa fechada já, sem uso, que virou a Casa dos Vaqueiros, sem grandes, né, transformações, claro, de pintura, de dressing, mas a gente não mexeu estruturalmente na casa, que inclusive é uma casa tombada, uma casa de pau a pique, acredito eu que né, segunda metade do século XIX, e a minha ideia é que essa igrejinha, na verdade, era uma capela doméstica, como existia muito, né, no Brasil de modo geral, é uma capela ligada à sede de uma fazenda, mesmo que fosse de uma fazenda modesta, né, pequena, como seria o caso dos vaqueiros. Para a igreja, e essa igreja, a princípio, assim, desde sempre, na verdade, a minha ideia era que ela fosse construída, porque essa igreja ela seria incendiada, né? E a gente queria ver essa igreja pegando fogo mesmo. A gente não estava interessado em fazer uma coisa de CGI, um fogo de pós. A gente queria realmente que essa igreja ela ruísse, assim, no último episódio. Então era importante que a gente construísse essa igreja. E a busca, então, era por uma sede, de preferência, para a gente não ter que construir tudo, que contemplasse essas situações todas geográficas e essa relação entre a casa, a igreja e o arraial que viria a surgir, né, durante a série. A igreja, a fachada, eu acho que a minha maior referência foi a Igreja do Bom Jesus, uma igreja erguida por Conselheiro e por Antônio Conselheiro e pelos conselheiristas, no início do século, um pouco antes da guerra. Então ela guarda muitas similaridades assim com a fachada que a gente fez. É uma igrejinha pequena, é como uma capela que virou uma igreja, né? E ganhou esse uso, virou a Irmandade das Três, na verdade, a partir da morte do Amaro Vaqueiro, né? A Irmandade das Três não existia antes, né? Então é um novo uso que foi dado para aquele espaço, assim. Perdão. Não, pode falar. Não, por favor. Tá, eu tô absorvendo. Então a gente projetou essa igreja. Para mim era muito importante que ela tivesse uma dimensão convincente, inclusive internamente, assim, que ela parecesse realmente uma capelinha, assim, que não fosse uma igreja grande, né? Eu lembro que a gente teve uns bate-cabeça assim já perto de filmar, quando a gente começou a entender o tamanho, né? Teve algum momento assim de, pô, será que não está muito apertado e tal? E eu fico feliz de que tenha sido o necessário para a gente filmar bem e a gente manter uma dimensão que parecesse crível, né, e verdadeira, porque eu acho que isso é uma coisa que acontece com frequência, assim, quando a gente faz estúdio, é um certo redimensionamento dos espaços, porque a gente sempre pensa numa maneira de filmar de forma mais confortável, de ter recuo, né? Essa igreja era uma igreja com cenas de ação, com muita movimentação dentro, toda aquela sequência final, né, em que a igreja é invadida e tal. Então, a tendência é de fazer tudo um pouquinho maior do que de fato precisava ser. E ali eu fiquei tentando segurar que fosse realmente pequena e possível de filmar, e de fato foi, enfim. E o arraial, a gente construiu ele inteiro durante a pré-produção, e ele foi todo desmontado, e ele era guardado, os módulos, assim, por casa. Então, a gente tinha uns hiatos de filmagem, assim, no arraial, às vezes a gente passava 2 dias sem filmar lá, filmando estradas, filmando outras locações próximas, e aí era nesses intervalos que a equipe entrava e montava. A gente definiu alguns estágios, né, de construção do arraial. Isso não é uma coisa que está super marcada na série, mas eu acho que quem está com o olhar atento percebe.
Eu sinto isso, que você sente que vai crescendo, primeiro o acampamento, digamos assim, surge como um acampamento de desalojados, digamos assim, né, que a família vaqueira abraça, e aquilo vai se tornando uma pequena comunidade até chegar naquele... Eu acho que isso, a gente sente, é interessante isso, a gente sente. Pois é, a gente estudou bem assim, a gente fez de acordo com a cronologia, né, da série, acho que 5 fases em que o Arraial aparecia e que a gente, a cada momento, a gente aumentava ele um pouco. E é Canudos, é um embrião de Canudos aquilo ali, né? Você falou sobre querer ver, digamos assim, querer ver não, mas você sabia que ia ter um incêndio final e não queria ter utilização de efeitos digitais, o que eu acho uma escolha sensacional, uma coisa que eu falei com a Ali, eu comentei no vídeo, é uma tendência muito grande hoje em dia de grandes, principalmente produções que têm recurso, aliás, até de produções que sem recurso, de substituir elementos práticos por, né, na pós a gente resolve isso, efeitos digitais ou green screen. E por melhor que seja, o nosso olhar, ele sabe identificar o que é físico, o que não é. E no caso do cangaço, não faz uma diferença profunda, porque se você vê a fisicalidade daqueles elementos. Eu não quero segurar vocês muito mais tempo, não, porque vocês já estão sendo generosos demais. Só mais algumas perguntinhas, tá? Desculpe, mas é porque eu teria assunto para ficar conversando umas 3 horas. Eu tô tranquilão aqui. Eu também. Vocês falaram sobre... Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre os assaltos em si, aos bancos, que são obviamente elementos importantes na maneira como a gente vai vendo a mudança da maneira como o bando opera. A lógica dos assaltos é muito distinta, não só na ação, mas na maneira como ela é retratada. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho, não só dessa diferença nas ações, né, até da movimento de câmera, do plano de sequência, para cada assalto, e como você, Thales, concebeu, nesse sentido, os bancos em si, para refletir também essa diferença desses assaltos. Uhum. Quer começar, Azul? Não, começa você e eu falo depois da... Tá. Bom, esse eu encarei como um desafio, assim, grande, porque é uma série, em linhas gerais, sobre um grupo assaltante de bancos. E, naturalmente, a gente não poderia filmar em locações, em bancos de verdade. E esses bancos, eles precisariam ser absolutamente críveis, né, assim. Acho que em nenhum momento você poderia... a audiência, assim, o público pensar, mas que banco estranho, e tem uma série de fatores muito complexos nisso, assim, que é, por exemplo, criar uma identidade visual falsa, né, para um banco, não absorver algo que existe. Eu, como diretor de arte, adoro absorver o mundo tal qual ele é, né, claro que existem projetos em que a gente precisa e deve fugir disso, mas no caso do Cangaço, o meu ideal era que a gente trabalhasse, de fato, com bancos existentes, vendo a bandeira dos bancos e entendendo onde a gente estava. Mas, claro, isso não era possível. E aí a gente pensou em criar 2 bancos, o Banco Confiança e o Banco Brasileiro. Se eu não me engano, o Banco Brasileiro já era o nome de um dos bancos. Acho que no roteiro só existia um banco, né? E aí eu fiquei querendo que tivesse mais de um banco, para não ficar uma coisa assim tão simples, né? Uhum. Existem tantos bancos e tantas agências diferentes, e a gente ter também isso na série. Então a gente fez, foi um trabalho, esse foi um trabalho difícil, assim, de chegar, para mim, né, para chegar nessa identidade visual, porque precisava parecer muito de verdade. Então eu fiquei estudando, assim, imaginando quando o Banco Brasileiro surgiu, pensando que ele seria tipo um banco misto, de capital privado e um banco público, talvez o primeiro banco, né, do Brasil, um pouco como é o Banco do Brasil, mas que ele não citasse o Banco do Brasil, que ele não fosse parecido, que a logo não fizesse uma brincadeira com aquilo, porque ou é o Banco do Brasil ou é uma outra coisa. Se ficar assim, nessa, vira uma bobagem, né? Como aquela marca falsa, aquele refrigerante que muda uma coisinha e que vira um ruído, vira um ponto de estranheza, né? E eu acho que a gente precisava, claro, tem momentos que a gente precisa criar estranheza, mas a gente muitas vezes, e principalmente, precisa criar reconhecimento e identificação.
Então, eu fiz 1000 estudos de logo, e aí fui pensando assim numa logo que surgiu lá no século XIX, que passou por uma série de transformações, e aí chegou o modernismo e foi parar na logo atual, e eu olhava para aquilo tudo assim, e tudo me soava falso. Enfim, eu tinha uma equipe incrível de design gráfico que estava trabalhando comigo, mas era um desafio grande mesmo, é uma coisa difícil você fazer uma marca que é convincente, porque as marcas são convincentes porque a gente convive com elas há muito tempo, então a gente olha e reconhece. E aí eu pensei assim num estalo já quebrando a cabeça do que poderia ser, e aí eu pensei numa coisa muito simples, uma coisa que a gente reconhece e ao mesmo tempo não existe nenhum banco com ela, então a gente poderia usar, que é o Cruzeiro do Sul. Falei, vamos fazer um Cruzeiro do Sul e é essa logo do banco. E as pessoas, se verem essa logo, elas sabem o que é isso, elas já viram isso antes, usado num outro contexto. E aí criei logos para o banco. Tem um dos assaltos que tem uma tela de LED que fica piscando, né, dentro no interior da agência, e aí quando o baldo joga o dinheiro para cima para o pessoal, né, pagar as contas com o dinheiro do banco, ela está bem no fundo, assim. Uhum. E você vê a logo, escrito Banco Brasileiro, e aí a logo fica piscando com cores assim bem pop e aparece sempre aqui. Eu criei logo assim, eu criei 2 logos diferentes para cada banco e uma identidade visual o mais consistente que eu pudesse fazer, né? Eu não sou design gráfico, trabalhei com uma turma que me auxiliou nisso, claro, mas assim, o conceito mesmo dessa identidade visual foi um desafio prazeroso, assim, e para mim foi muito mais difícil do que quase tudo. Foi mais difícil do que Eu lembro do Thales falando, gente, eu vou apresentar aqui para vocês e tudo mais. E aí ele parecia um publicitário falando, não, porque essa fonte, ela veio dos anos 60 e já não tá mais pegando nada. Não, vamos com essa daqui dos anos 70, começou um movimento. Eu, caralho, Thales, você fugiu bem da publicidade, que seria... Eu levei umas pranchas, assim, bem cara de pau, e fui apresentando a logo e contando a história de cada banco, né, para ver se nós pegava. Mas isso é fascinante, isso é fascinante. E é esse tipo de cuidado de detalhe que cria, que torna crível realmente. Eu acho isso fantástico, fantástico. É o tipo de material que tem que publicar em algum lugar, tem que divulgar em algum lugar, porque esses estudos, porque eu acho isso fascinante. Falando do banco... Pablo, só que ficou bem claro aqui que você e o seu programa aqui é patrocinado pelo Banco Confiança. Pode ver aqui que os nossos nomes aqui, a tipografia, tá no Banco Confiança. Banco Confiança. Vermelhinho. O seu banco. É isso aí. Exatamente. Falando da criação dos bancos, e aí já vou até dar deixa para o Azul poder responder a questão dos assaltos. Houve uma preocupação também, Thales, quando você estava construindo o banco específico daquele assalto, pelo fato de ter tido a decisão de ser um plano sequência, ou, né, mesmo que haja corte invisível, mas de ser rodado, de parecer no final um plano sequência, isso influenciou a sua concepção do espaço do banco em si? Sim, completamente. As sequências todas de assalto, elas foram muito bem decupadas, né, com storyboard, a gente sabia bem, assim, como que ia se dar essa dinâmica de espaço. Então, os espaços, eles foram meio que concebidos, assim, realizados muito considerando que tipo de movimento de ação a gente teria neles, assim. E as agências, de modo geral, elas todas tinham espaços mais generosos, assim, com exceção do primeiro assalto, que é quando o baldo, né, ele tromba com o bando, era uma agência bem pequenininha do Banco Confiança. E era um espaço realmente, mas ali esses primeiros assaltos, o Azul vai falar melhor disso, mas eram bem mais caóticos, né, assim, acho que refletindo muito também do temperamento, né, do bando, né, antes da chegada do Amaro, enfim, da maneira como se davam esses assaltos, né, mais confusos, mais caóticos, menos planejados, mais atrapalhados, e aí depois tem uma certa estabilidade e a gente tem um aproveitamento maior do espaço também, né? Aquele assalto, por exemplo,
que é um plano sequência brilhante, eu acho aquilo impressionante, eu já vi 10 vezes, desde que a série estreou, sem dúvida é a cena que eu mais vi, assim, que eu fico fascinado com aquela cena, e eu nem sou uma pessoa, assim, apaixonada por cinema de ação e tal, mas eu acho aquilo tão bem feito e tão bem realizado, eu acho aquela câmera impressionante, assim, que vem no plano sequência desde o carro, desce e tem toda aquela movimentação, e não parece gratuito, não é amostrado, sabe, totalmente em função da história, da dramaturgia, da energia da cena, assim. Ali é uma agência, por exemplo, que a gente vê bastante, né? Porque a gente percorre ela inteira, assim. Uhum. A gente tá sempre com o balde, então a gente passeia bem por ela, mas sim, eu acho que não só nas cenas de ação, né? De modo geral, a gente faz as propostas de cenário e começa a se decupar também, muitas vezes, a partir desses projetos, assim. E aí, durante esse processo de decupagem, muitas vezes a gente precisa fazer alteração, porque a gente entende que precisa de uma porta ali naquele lugar para o personagem sair desse lado, porque não dá para sair por aqui, ou então que o sofá nessa posição não vai ser bom, porque eles têm que correr para cá. Então, esses ajustes eles vão sendo feitos, assim, na medida em que a decupagem, assim, vai avançando. E aí, Azul, eu queria falar um pouquinho. Eu acho que tem um elemento também importante nessa diferenciação, né? Porque é uma curva um pouco, a curva dramática do bando, né? Como coletivo, como assaltantes de banco, existe uma curva deles, né? Que, claro, que acaba se misturando muito com a curva do Baldo, com a curva da Dinorá, enfim, dos vaqueiros. Mas tem um elemento que os assaltos vão mudando de patamar, de grana mesmo, né? Uhum. Então, começa-se aquele bando assaltando uma agenciazinha, praticamente uma lotérica, Sim. e eles vão falando, não, precisamos de mais dinheiro. Eles vão numa cidadezinha um pouquinho maior. Então, esse banco, ele já é um pouquinho maior. E aí, o outro, um pouquinho maior, e aí a coisa vai escalonando até o último assalto, né, que é o assalto da Noturna, do episódio 7, em que você consegue ver claramente que é um lugar já mais, né, estruturalmente ele é maior, ele tem mais portas internas, ele tem já um sistema todo de segurança, enfim, ele já é um... Então, acho que em relação tanto à espacialidade quanto à própria a própria maneira da gente mostrar essa curva dramática, ela se dá um pouco por essa razão, né? Deles estarem se profissionalizando, estarem almejando alvos cada vez maiores. Tem uma curiosidade muito interessante, é que alguns dessas locações, né, Thales, eram bancos, já foram bancos, alguns já não eram mais, outros lugares mais abandonados, alguns eram bancos e que já tinham sido explodidos pelo cangaço novo, pelo novo cangaço. E que fecharam. Então, e fecharam. E aí chegou a gente para filmar alguns anos depois, ou meses, eu não sabe. E várias das cidades que a gente filmou eram cidades que já tinham sido assaltadas pelo novo cangaço. O que eles chamam de novo cangaço. Várias, não eram poucas. E você conversava com as pessoas, normal, das pessoas, né, que vivem nessas cidades pequenas, era um assunto absolutamente corriqueiro. Sim. Né? A própria Parelhas, né, no Rio Grande do Norte, onde a gente filmou parte do que é a nossa Cratará, né, parte das externas que são a Cratará, eu lembro que logo depois do Bacurau, a gente ficou hospedado em Parelhas durante o Bacurau e a gente filmava, enfim, num lugar cerca de 1 hora, mais ou menos, na comunidade chamada Barra. E Parelhas, ela sofreu um episódio de assalto, ela foi sitiada, eu acho que menos de 1 ano depois do Bacurau, eu lembro de ver vídeos e tal, enfim. Então, tinham muitos relatos, né, durante as filmagens, assim,
até de rotas, né? Tinha gente que estava hospedada num lugar, falou, cuidado com essa estrada à noite, porque é rota de fuga, desse tipo de assalto. Então, era uma temática absolutamente viva e contemporânea. A gente não estava falando não estava inventando. Por exemplo, as explosões, que tem umas explosões que elas são um pouco fora de proporção, né? Aquela fumaça invade um negócio. Isso de fato acontecia. Teve muitos casos onde eles erram a medida dos explosivos e cai o banco. Não é que explode o cofre, cai paredes e cai o teto. A gente filmou num dos bancos que o teto era totalmente aberto por um explosivo, por um assalto desses. Exatamente. E a gente refez esse teto e na nossa explosão ele voou também, do mesmo jeito. Foi. Primeiro voou o teto inteiro, assim, tipo, foi tudo arrancado. Mas essa progressão, vou falar um pouquinho dessa progressão em termos de cinematográficos, né, de câmera e existia, né, a gente queria de fato construir um contraste bem nítido, assim, entre um começo de um bando caótico, onde a tensão, o Baldo era uma vítima, ele era uma pessoa a mais que estava sendo atacado. Então era muito importante que a gente tivesse um ponto de vista nesse primeiro assalto muito fragmentado e muito perturbador. Era um lugar que, quando o Thales falou assim, vamos fazer aqui, eu tô pensando, né, tô sugerindo fazer aqui, eu não acreditava, eu falava, cara, como é que a gente vai fazer 15 pessoas? Porque o bando ele vai diminuindo, né? As mortes vão acontecendo. Esse era o primeiro, então tava o bando completo, mais o segurança, mais os funcionários, mais clientes, num quadrado minúsculo, muito pequeno. E aí o Thales, enfim, os diretores falavam, não, é isso, vamos fazer ser, de fato, uma coisa que a gente não faria. Acho que isso foi muito uma constante, assim, vamos fazer coisas que, filmograficamente, a gente sabe que são mais difíceis, são mais desafiadoras, são evitáveis, e vamos fazer o que a gente normalmente não faria. Ou pelo menos vamos cogitar fazer coisas que a gente não faria. E esse espaçozinho minúsculo, com 30, 40 pessoas tocando terror, foi o nosso abre-alas, assim, né, de assalto. E depois, conforme o Baldo vai entrando no bando, a gente foi, para dizer de uma forma muito simplória, e que na verdade é mais complexo que isso, mas foi se profissionalizando, né? Ele foi dando uma cara um pouco mais de, sabe, um cara de planejamento, uma coisa de não ter violência à toa, né? Um pouco a motivação do personagem dele. Então a câmera ela também ia se profissionalizando, né? A câmera, você vê que o último assalto, por exemplo, ele não é uma câmera na mão, ele é uma câmera estabilizada. Então é quase que um assalto tradicional, sei lá, meio Missão Impossível, assim, uma coisa tipo toda, ela vem flutuando por dentro desse banco, todos os planos eles são desenhados, ele tem quase como sabe, um balé, assim, tipo, estamos sob controle, estamos absolutamente sabendo o que estamos fazendo. Diferente, né, do primeiro. E eu acho que então teve o primeiro. O segundo assalto é o assalto aonde é a primeira vez que ele participa, então ele tá muito tenso, ele fica meio de estagiário dos caras. Você pega aí o Baldo, agora segura, agora pede para ele, e ele começa a reparar. Então é muito sobre o ponto de vista dele. Então o assalto, sempre a gente tinha um pouco a ideia de tá acontecendo alguma coisa, você vira a câmera e ele tá olhando. Ele tá olhando, você vira a câmera, tá acontecendo outra coisa. Tá? Então a gente sempre referenciando
o que ele está pensando sobre aqueles caras, como que ele vai colocar o ponto de vista dele ou profissionalizar aqueles caras. Tanto é que ele briga com um dos caras, ele enfia a arma na cabeça, você tá louco, vai ficar batendo nos caras. E aí o terceiro assalto, se eu não me engano, é o do plano sequência. É o plano sequência. E esse é a primeira vez que ele comanda. Então, a gente quis trazer um plano sequência justamente para dar uma sensação imersiva do Baldo, de como que o Baldo planejou aquilo e como que ele iria vivenciar pela primeira vez assaltar um banco comandando aqueles bandos de louco. Tanto é que dão umas coisas erradas pra caralho, assim, né? De repente ele ouve um tiro, não era combinado tiro, aí vai ver a Dinorah apavorando o tiozinho que tava filmando ela lá fora, aí ele tem que controlar todo mundo, ele fica meio que regulando os dimmers de todo mundo, e aí vem aquela explosão também é meio fora um pouco de proporção, mas e até que ele chega e faz o planejamento do último assalto, que é muito mais complexo. Eles desligam a luz da cidade, desligam os celulares, e aí a gente quis dar essa profissionalizada, e até ele é mais estético, tem as luzes que eles põem lanternas, os carros já são carros, eles quase inteiros estão meio de uniformes, de SWAT, assim, com armas mais poderosas, então tem essa progressão muito... A gente quis que as pessoas de fato sentissem essa curva. Eu acho que realmente sente e é muito, muito eficiente e é orgânico. Não de novo, esse tipo de coisa que eu acho fascinante, que eu queria muito que as pessoas percebessem como isso é construído. Para encerrar, porque, de novo, né, eu não quero abusar, eu queria falar, na verdade, uma pergunta para cada um, mas acho que o objeto principal é o mesmo. Thales, você falando sobre o gibão mais cedo, você falou, assume um caráter simbólico. Assume não, o gibão tem um caráter simbólico e isso influenciou na sua maneira de eu vou usar aqui, não vou usar ali e tal. Mas tem um elemento, um objeto que ele tem um caráter simbólico que é gritante, que é o revólver do Amaro, e que desempenha quase que existe quase que um arco dramático inteiro da Dinorah em torno desse revólver. Eu queria que você... Enfim, tem um monte de coisa para elogiar. Eu gosto, por exemplo, eu lembrei aqui agora do momento que tem uma confraternizaçãozinha, que eles usam um tanque como uma piscininha improvisada. Eu amo, eu acho aquilo sensacional, porque aquilo diz tanto pra gente sobre os personagens. Mas enfim, é como eu falei, não quero abusar. Mas em relação ao revólver, eu queria que você falasse um pouquinho, se você puder, sobre a escolha daquela peça em si. Olha, é uma peça, o revólver do Amaro é uma Colt Cavalinho, com aquele cabo clássico, né, de madrepérola, perolado, e é uma arma histórica do cangaço, do bando de Lampião. Então a gente quis trazer aquele elemento para o Amaro, para ser retomado pela Dinorah, enfim, então é uma peça que foi escolhida um pouco pela sua... enfim, significância histórica mesmo. Histórica, assim, do banditismo social, enfim, é uma arma bastante icônica, assim, então a escolha foi feita nesse sentido. E sobre a piscininha que você mencionou e que você adora, eu adoro também, tem uma situação parecida no filme do Marcelo Gomes, que foi uma referência muito importante para mim, assim, de caracterização, principalmente, que é o filme dele sobre Toritama, sobre as confecções de jeans. Sim. Para quando o carnaval chegar. Esqueci, para quando o carnaval, alguma coisa para quando o carnaval chegar. É maravilhoso esse filme. Pois é. Esse filme foi um farol, assim, uma pesquisa muito linda sobre o povo sertanejo, enfim, sobre como se veste e tal.
Maravilhoso. Acho que estou me preparando para quando o carnaval chegar, é isso. Que é uma mistura também de documentário com... Tem alguns elementos ali de... Sim, Parecem de ficcionalização, é maravilhoso. E aí, sim. falando do Revolver, eu não sei se foi algo intencional, e aí minha curiosidade, Azul, porque, como eu falei, simboliza muito, tem muito a ver com o arco da própria Dinorah. E quando ela vai jogar a arma no mar, né, tem todo o significado, ela ia ver o mar pela primeira vez, mas tem uma coisa que eu achei, e eu até voltei várias vezes, porque eu falei, gente, meus olhos estão me enganando, isso é proposital ou foi um acidente muito feliz? Porque começa esse plano, quando ela vai, né, se aproximar do mar para jogar a arma, começa mostrando a areia com a água chegando, e a gente vai vendo as pernas dela, e durante 1 segundo, 2 segundos, até pela característica da areia, a hora, né, que vocês filmaram e tal, me deu uma impressão de ser preto e branco. E aí depois você vê que não é preto e branco. Mas durante uns 2 segundos eu achei que fosse preto e branco. E eu achei tão fantástico. E aí eu queria perguntar se é intencional, se não é intencional, enfim. Porque é o complemento de toda a história dela que a gente foi vendo a construção, até do simbolismo da arma e da relação dela com o pai, nos teasers em preto e branco. Eu tô viajando totalmente ou foi um acidente feliz? Foi um acidente feliz. Foi porque Mas era não parece preto e branco? É não, engano eu sei meu ou uma ilusão exatamente qual minha? é. Eu sei exatamente qual é o plano que você está falando, que é um plano de silhuetado, né? Sim. Que ela tá de frente pro mar e o sol, né? O sol nasce bem talado mesmo, assim, na água, e ele faz um véu, assim, de uma luz forte, alta, e aí, para a gente conseguir silhuetar ela exatamente nessa áurea, a gente fecha, enfim, fecha uma abertura, o ponto suficiente das cores se perderem e só existir, de fato, o preto e o branco, praticamente, é só luz. Mas foi um acidente feliz. Que bom que em algum lugar isso reverberou em você, porque faz todo sentido, né? Assim, e eu acho, eu amo muito esses tem 2 momentos que eu gosto muito, que são os momentos da água. O primeiro que eles vão para um boqueirão, né, para Com um açude. açude, e o segundo que é ela na água, porque é muito. Alguém me perguntou esses dias, falou assim: nossa, mas impressionante, né? Todos os planos que eles estão na água, a câmera fica meio para dentro da água, não dava para sair um pouco. Eu falei assim: não, mas a ideia era exatamente porque tudo que a gente almeja nessa série é um pouco de água. É tão bruto, é tão seco, Claro. é tão cinza, é tão, né? As coisas elas são que a hora que eles vão para a água é um alívio, você quer que o sertão vire mar, né? Então eu acho que nesse momento a água ela tinha que ser absolutamente envolvente e ela tinha que dar essa porrada sensorial mesmo, sabe? Sentir, a Dinorah, ela naquele momento que ela se entrega para a água, ela se entregou para as águas, né? Águas internas dela, para tristeza, para, sabe, para o luto, pro destino. Então foi muito importante visualmente que a gente tivesse essa sensação. Maravilha. Thales, Azul, muito obrigado pelo tempo. Eu acho o trabalho que vocês fazem nessa série é uma coisa. É maravilhoso. Eu acho que vocês merecem todo o reconhecimento do mundo e, principalmente, e é isso, assim, mostrar todo o trabalho de pesquisa, a lógica visual, para que o espectador possa, no final, experimentar aquelas sensações que não são simplesmente um resultado visceral, não, tem muito planejamento, né, exaustivo em cada detalhe. Obrigado mesmo pelo trabalho de vocês, por essa conversa. E é isso, eu acho maravilhoso. Eu que agradeço, Pablo, adorei a conversa. A gente ficou realmente muito feliz assim com a maneira entusiasmada com que você recebeu a série e muito feliz que ela ecoa, né, assim, em muita gente, né? A série tem animado muitas pessoas, assim, a gente tem recebido muita mensagem, muita gente muito empolgada assim com a série. Estamos bem felizes.
E que venha a segunda temporada, por favor, né? É possível. Quero voltar para o universo, aquele universo logo. Sim. Gente, muito obrigado. Um abraço grande em vocês. E até a próxima produção que vocês fizerem, que eu vou querer conversar de novo. Muito obrigado, Pablo. Um abraço. Valeu. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, Azul. Beijo, Thales. Até logo. Tchau, amigo. Gente, é isso. Muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham aproveitado, aprendido muita coisa, porque, obviamente, o que esses dois têm para ensinar é vasto, é muito grande. E é isso. Lembrando que amanhã, na quarta-feira, dia 30 de agosto de 2023, eu vou ministrar uma aula gratuita aqui no YouTube. Eu vou deixar o link para inscrição para essa aula gratuita nos comentários, aqui na descrição do vídeo. Se você estiver assistindo esse vídeo depois do dia 30 de agosto de 2023, ignore o que eu estou falando, mas vai ter de todo modo o link para a página dos cursos. Sempre tem algum curso rolando, vocês vão ser muito bem-vindos. E obrigado por assistirem a essa entrevista e assistam também a Cangaço Novo. Tá bom? Eu estou me sentindo quase como se eu fizesse parte do marketing do filme, ou do filme, da série, mas ela merece. É isso. Um grande abraço. Bons filmes.